o estresse, a falta de atividade física regular. E quando, especificamente com relação à dieta, é o hábito de ingerir cada vez menos alimentos ricos em fibras, que são as folhas, as frutas, as verduras, em detrimento de uma alimentação mais rica em proteínas e gorduras, que é a picanhazinha do final da tarde, né, frituras, são os sanduíches dessas grandes redes de fast food. E isso acaba mudando o perfil alimentar da população para um tipo de alimento que produz substâncias ditas carcinogênicas, que são aquelas substâncias que, em contato com essa camada interna do intestino, podem produzir alterações que determinam o aparecimento do câncer no intestino. Então, na verdade, essas substâncias, elas param ali, nessa região do intestino, e ali é que elas fazem a alteração celular? Exatamente. As fibras, qual que é a função da fibra na prevenção do câncer? Ela acelera o trânsito intestinal e funciona como se fosse uma escova, tirando essas substâncias carcinogênicas do contato com essas células. Entendi. Ela dá uma limpada. Ela limpa essas substâncias que são nocivas para a parede do intestino e, consequentemente, você tem um tempo de exposição de substâncias carcinogênicas menor com as células que podem se transformar num câncer coloretal. Então, ele falou principalmente da alimentação. A gente tem que olhar isso principalmente também nas crianças, começar a promover em casa, dentro de casa, uma alimentação mais rica em fibras a partir das crianças também, não é, doutor? Fundamental. O hábito alimentar, ele é adquirido desde criança. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a chance de um adulto mudar o seu hábito alimentar para uma dieta rica em fibras é igual a do indivíduo obeso mudar a alimentação para ele perder peso. É difícil você conseguir modificar os hábitos alimentares de um indivíduo que desde criança não tem o hábito de alimentar frutas, verduras. E aí o papel importante dos pais, porque os filhos, eles vão alimentar aquilo que os pais comem. Se você não come, é difícil convencer seu filho de que ele precisa comer. Verdade. Então, a modificação tem que ser de todo o âmbito familiar. Então, você disse que ele se inicia na camada mais interna do intestino. E a partir daí, como é que é o desenvolvimento desse câncer? Porque ele é lento, não é? Ele é lento e o crescimento de células anormais, a princípio, são de células benignas. Não nasce como um câncer inicialmente, nasce como um tumor benigno que, se não tratado em tempo, à medida que ele vai crescendo, ele pode se transformar num câncer maligno. E aí entra a discussão da prevenção. O importante para a gente é fazer o diagnóstico enquanto ainda existe uma lesão benigna, e não quando já está instalado o câncer coloretal. Porque é justamente nessa fase que a gente vai ter 100% de cura. Porque você ainda está tratando uma lesão pré-maligna. Mas ele é um câncer que pode ser silencioso, não é? Ele não apresenta dor. A não ser fezes, sangue nas fezes, isso aí pode ser um sinal? Esse é um grande problema do câncer coloretal. Porque na fase precoce da lesão, praticamente não tem sintomatologia. Então, o que a gente precisa fazer? É identificar indivíduos na população que pertencem a grupos de riscos, ou seja, são aqueles indivíduos com maior chance de desenvolverem câncer coloretal, que seriam indivíduos acima de 50 anos de idade, indivíduos tabagistas, indivíduos que têm casos de câncer coloretal na família, principalmente em parentes de primeiro grau. Se tiver mais de um parente, o risco é maior ainda. Indivíduos portadores de algumas doenças específicas do intestino, como a doença inflamatória intestinal, que é a retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, que aí é um grupo mais específico, né? E que você consegue fazer o diagnóstico dessa doença numa fase muito mais precoce. Então, quando você consegue identificar indivíduos de maior risco, você pode, então, fazer o rastreamento adequado dessas pequenas lesões benignas no intestino e, consequentemente, promover o tratamento
e a cura desses indivíduos. Independentemente desses fatores de risco, uma pessoa acima de 40 anos, ela deve fazer aquele exame de colonoscopia? Não é necessário fazer em toda a população de maneira indiscriminada. Indivíduos, como eu estava dizendo, então, indivíduos acima de 50 anos é que estão sob maior risco. Agora, é claro, se ele tem história importante de câncer coloretal na família, se ele é um indivíduo que já apresenta alguns sinais ou sintomas de alerta, que aqui entra o que você estava me perguntando no princípio, né? Perda de sangue vivo nas fezes, uma alteração súbita do hábito intestinal. O que significa isso? Ele tem um intestino que funciona normalmente e, de repente, ele começa a alternar entre períodos de obstipação intestinal, o intestino fica preso, com quadros de diarreia. Então, existe uma alternância do hábito intestinal. Isso é considerado também um sintoma de alerta, um sinal de alerta e que merece, portanto, uma investigação mais detalhada, no caso, a colonoscopia, como você acabou de mencionar. Bom, então a gente começou falando do início desse câncer, que pode ser, que é benigno, que ele vai... Como é que é essa passagem da fase benigna para a fase maligna? Normalmente, é claro que você não pode generalizar, né? Mas os estudos demonstram que o tempo médio entre uma lesão benigna se transformar numa lesão maligna é em torno de 8 anos. É um tempo longo para isso acontecer. Então, como esse período ele é longo, ele é um período silencioso, onde o indivíduo praticamente não tem manifestação clínica nenhuma. E a transformação ela ocorre justamente por aumento da propagação dessas células. Em um determinado momento, o organismo perde controle na multiplicação dessas células e elas passam a ter um comportamento maligno. A metástase acontece? Acontece nos casos mais avançados. Então, em tumores, em câncer coloretal mais avançado, principalmente em 2 órgãos-alvos, que é o fígado e o pulmão. Principalmente o fígado. A incidência de morte é grande? Infelizmente, Aurélia, ainda é grande, porque a população ainda não está muito atenta aos riscos do aparecimento do câncer coloretal. Hoje, de cada 100 pacientes que nós operamos, a possibilidade de cura é em torno de 60 pacientes. Principalmente porque ainda estamos fazendo um diagnóstico de lesões ainda um pouco avançadas, que a chance de cura ela diminui consideravelmente.